Bom, para vocês que estão me acompanhando aí, meu nome é Gallagher, eu sou diretor comercial aqui da B2B Comércio Eletrônico. Mais uma semana aí, cara, já chegando ao fim com uma conversa boa, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre B2B, o assunto que eu mais Beleza. gosto de conversar ultimamente. Inclusive, essa semana eu tive uma palestra lá no E-Commerce Brasil sobre o assunto, sobre o tema, né? Foi super rápido, Legal. foi bem importante, assim, para a galera que estava acompanhando. Então, Gallagher, aqui explica pra galera aí o que é B2B, B2C, só pra alinhar todo mundo. Cara, basicamente assim, B2B é sempre que dois CNPJs estão fazendo uma transação entre eles, né? O B2C é quando um CNPJ está transacionando com um CPF. Pura e simplesmente é isso, né? Só que é claro que cada negócio envolve uma complexidade diferente. Então, se a gente está falando de B2B, onde uma empresa vai transacionar com outra empresa, ela tem uma complexidade à parte, e quando uma empresa vai transacionar com o CPF, ela tem outro tipo de complexidade. CNPJ transacionando com CNPJ, que é o B2B, que é o que nós vamos conversar aqui hoje, engloba uma política muito ampla. Mas o grande lance é que quando a gente começa a tratar assim do B2B, é que a gente precisa entender primeiro o mecanismo da empresa que está se propondo a fazer uma comunicação, está se propondo a transacionar online, né? Então, o B2B ele acaba se tornando realmente muito complexo, porque ele tem que atender todas essas particularidades, todas essas variáveis da empresa, né? Então, isso é fundamental para fazer o negócio acontecer com excelência. Quais são as principais diferenças de um e-commerce que vende direto para o consumidor, que é o B2C, e do e-commerce B2B, né? Quais assim, o que difere na prática? Quais são as principais mudanças? Acho que primeiro questão de comerciais, né? E depois de sistemas. O que você acha em relação a isso? Quando a gente está transacionando com o CPF, normalmente dentro do B2C, né, a quantidade de SKU normalmente não tem um limite de compra, você está disposto a vender um produto fracionado, você não tem uma venda com grade. Então, o processo de layout e usabilidade de uma plataforma de B2C, ela é completamente diferente de uma B2B, não tem nada a ver uma plataforma com a outra, né? Então, quando você tem uma loja virtual que é um B2B e você vai vender, por exemplo, você é uma indústria e está vendendo, o primeiro ponto que você tem que pensar é que esse cara que vai estar comprando de você, ele vai fazer uma compra por grade, ele vai estar comprando mais de um item, o processo de navegação ele tem que ser voltado para essa galera, normalmente envolve uma recompra muito grande, os métodos de pagamento é diferente, os grupos de clientes são diferentes, então é tudo diferente, cara. Imagina que você é sei lá, você é o dono da indústria que vende calçado. Então, quem está vendendo calçado vende o calçado pelas numerações e variações de cores, né? Variação de tamanho e cor. Dentro de um e-commerce tradicional, você vai lá e escolhe normalmente um único par de sapato, né, para adicionar dentro do seu carrinho, né? Então, você fala assim, a cor que eu gostei é essa e o tamanho que eu quero é esse. A pessoa que vai comprar não vai comprar um único par de sapato e também não vai comprar uma única cor, né? Às vezes você pega ali, sei lá, uma loja virtual B2B da Havaianas. Como é que deveria funcionar? O cara entra lá dentro, ele está vendo aquele modelo, ele tem 10 cores daquele modelo e ele tem uma variação de 10 tamanhos. Para facilitar a Sim. vida de quem está participando do processo de compra, em vez da pessoa entrar uma cor por cor, escolher o tamanho e tudo mais, você já deve permitir que a pessoa do outro lado, que é o lojista, ele já escolha a quantidade que ele quer de cada par, né? Então fala, eu quero 5 pares desse, 10 pares desse, tais cores, assim, assim, assado, e adiciona todos esses itens dentro do carrinho de uma única vez, né? Com um único clique ele já adiciona tudo. Imagina que esse cara, ele já comprou dentro desse e-commerce e que ele quer replicar o pedido anterior. Então o cara tem lá, sei lá, 100 itens no pedido anterior, ele quer entrar e replicar para acelerar a vida. Então, quando a gente começa a falar de B2B, a gente não está falando de um e-commerce onde ele tem uma necessidade de convencer, quer dizer, até tem em alguns momentos, né? Mas normalmente o lojista, quando ele entra dentro de um B2B, ele já sabe muito bem o que ele quer. Então, ele não vai ter uma dificuldade desse processo de compra, né? O cara vai entrar lá, ele sabe o que ele quer, coloca dentro do checkout e finaliza a compra e tudo mais. E aí, na hora que finaliza a compra, uma das coisas que acontece muito dentro do B2B, o método de pagamento nem sempre é online,
Tem B2B que é online? Tem, mas tem muito B2B que quem emite toda a fatura, todos os métodos de pagamento é direto o ERP da empresa, né? Então, quem coordena o e-commerce B2B, normalmente é o ERP, porque o e-commerce ele vai se adequar às particularidades da empresa, né? Então, o e-commerce ele vai replicar todo o modelo de negociação que essa empresa já tem dentro do modelo do físico, né? Então, a gente vai pegar o modelo do físico, a gente vai digitalizar essa operação, vai fazer as integrações e automatizar todos os processos. Então, o processo de B2B é justamente esse, é criar todo o processo de automação comercial para trazer essa tão sonhada capilaridade, né? Diminuindo a dependência que essa indústria, que esse cara que está trabalhando no atacado tem do time comercial, né? Então, isso vai trazer uma capilaridade comercial muito grande para essa pessoa. Quando a gente começa a tratar de B2B, é importante primeiro a gente estar acompanhando a empresa, né, cara? Então, assim, entendendo as particularidades da empresa. Não tem como a gente falar, eu entrego um B2B sem antes entender o que a gente está entregando e para quem que a gente está entregando, né? Então, existe uma necessidade de fazer uma curadoria, de fazer um levantamento de requisitos mesmo, né? Então, cara, sentar junto com o empresário e falar, cara, deixa eu conhecer a sua operação. Então, nesse caso dessa operação de calçados que eu estou te falando mesmo, ele trabalha com grade fechada, ele não dá a oportunidade do cliente customizar, ele tem pedido mínimo, ele, por exemplo, como ele trabalha com grade fechada, e ele tem uma complexidade um pouco maior, porque assim, por exemplo, ele tem a cor, vamos supor, um chinelo rosa, um azul e um vermelho. Ele tem grades diferentes para cada uma das cores. Então, no rosa, ele tem uma grade que é do 33 ao 38, ele tem uma grade que é do 34 ao 40, e ele tem múltiplas grades, assim, cara, é um negócio bem maluco, e o e-commerce, ele tem que permitir ter isso. Então, imagina, o cara entra dentro do e-commerce e fala, cara, eu quero adicionar todos esses itens de uma única vez dentro do meu carrinho para facilitar a minha vida. E o lance é justamente esse, cara, de você parar, entender a demanda e a particularidade daquele cara, montar todos esses requisitos, né, para que na hora que você for parametrizar a plataforma ou desenvolver novos recursos para atender aquela demanda do B2B, você saiba exatamente o que fazer e pensando sempre em todas as pontas, né, pensando no consumidor, ou seja, quem que vai consumir dentro daquele B2B. Se eu estou falando de uma indústria, pode ser um representante que vai estar usando o B2B para estar fazendo um pedido, ele pode ser um lojista que está comprando direto da indústria, pode ser um distribuidor que está comprando direto da indústria, entendeu? Pensar nos formatos de navegação que vai acontecer lá dentro, você pode pensar, por exemplo, dentro do modelo de consumidor, né? Imagina que o lojista é um lojista muito grande e o cara fala assim, eu tenho múltiplos logins para uma única conta, né? Então você tem logins com níveis de acesso diferentes, você fala, esse login aqui só pode comprar tais e tais itens, não é nem comprar, é fazer o pedido, mas quem vai validar esse pedido feito é outro usuário. Então você começa a entregar a solução e pensar no modelo de negócio do cliente mesmo, né? Então, para você entregar uma solução muito legal, você tem que pensar em todas as pontas. O que eu venho percebendo, né, desses projetos B2B que a gente vem tocando, né, Gallagher, é que o B2B é bem mais complexo que um projeto de B2C. E aí, o que às vezes as empresas até não estão nem preparadas ou nem pensaram ainda como que vai ser esse processo. Eles estão muito mais pensando que vai ser só o sistema, mas não, vai Eles ser acham que é um e-commerce normal, né? Eles acham que é um e-commerce onde tem um grupo de cliente com um preço diferenciado. Ele não pensa em cálculo de imposto, ele não pensa na regra do negócio como um todo. O cara, ele não entendeu que aquilo realmente é uma ferramenta de evolução da empresa dele, né? O processo de digitalizar a operação dele é um processo de transformação digital mesmo, né? Pegar tudo aquilo que ele está dentro do analógico, precisando de uma infinidade de vendedor, precisando passar status de pedido, precisando passar um monte de reporte, sendo que a própria plataforma começa a ocupar esse papel lá dentro da operação deles, né? Então esse processo de automação exige uma necessidade muito grande, né? E eu venho percebendo que é muito assim, as empresas estão muito ansiosas em implementar uma solução, mesmo sem saber direito o que vai ser, e aí durante o processo começa a perceber que tem algumas coisas que não foi muito bem pensada,
E aí lá na frente, quando quiser mudar isso aí, vai ser muito mais difícil que você mudar logo no começo, né? Então o que eu venho percebendo desses projetos é que a gente precisa conversar muito mais com o cliente antes de começar, né? Planejar melhor, né? Exato, é aquele lance de planejar. E o cliente ele tem que entender que isso também gera custo, né? Normalmente, quando você vai atender um cliente, o cliente ele quer que você venda o produto para ele e que antes de vender o produto você entregue uma consultoria de forma gratuita. O cliente ele tem que entender que a partir do momento que você parou para raciocinar no modelo de negócio dele, você vai montar uma RFP para você simplesmente elucidar todas as dúvidas, montar um escopo, na verdade, você vai fazer um papel que ele deveria fazer, ele não tem condição de fazer, mas ele tem que pagar por isso, né? Você vai entrar, na verdade, com uma consultoria, ajudar o cara a desenvolver todo o lance que ele precisa, né, cara? Aquela documentação inicial para que você possa orçar. Agora, fazendo uma outra analogia, hoje no mundo da tecnologia, mais especificamente no B2B, quando o cara fala eu preciso de um B2B, preciso transacionar, imagina que você fala eu preciso construir uma casa e você vai até uma empresa de engenharia e fala eu quero construir uma casa, quanto que é? Você não tem um projeto, você não sabe qual que é o terreno onde você vai construir, boa você não sabe quantos quartos você tem, você não passou nada da sua necessidade, você não pensou em acabamento, você não pensou em nada, você simplesmente fala, quero construir uma casa, quero construir um prédio legal aqui, não sei o que e tal, e o cara fala assim, beleza, vamos construir. Aí o cara fala, quanto que é? Mas aí, tipo, quantos quartos, quantos banheiros? Daí você fala assim, qual vai ser o fluxo de pessoa? O cara não sabe nada, entendeu? Então, assim, o primeiro passo, quando você vai querer construir alguma coisa dentro de uma engenharia tradicional que a gente conhece, você monta um projeto. Você monta um projeto arquitetônico, você monta um projeto estrutural, você monta um projeto hidráulico, você monta todos os projetos elétricos, você monta todos os projetos primeiro. Você sabe onde você vai construir. Você faz uma análise daquele solo para você saber qual que é o tipo, qual que é a necessidade daquele solo, né, para você fazer a fundação. Você estuda todo o ambiente e você fala, não, beleza, então agora que você está com todo o seu projeto pronto, você tem a capacidade de orçar quanto que vai custar esse projeto. A galera fala assim, quanto que é um B2B? Aí você sabe aquele cara que tá famoso na internet? A gente tem que devolver as respostas assim, né? Colocar a foto daquele cara, sabe aquele cara que faz assim, Naka? Chega lá e faz assim. Isso. Complicou. Você tem que falar pra mim o que você tá querendo, qual que é a sua expectativa. Se você não sabe o que você quer nem a sua expectativa, eu estou disposto a entender o que você precisa, como você precisa. Porém, isso envolve um custo. Porque eu vou ter que entrar com consultoria, planejamento estratégico, tal. Então, a galera da tecnologia tem que começar a mudar um pouco essa cultura para que a gente valorize mais o nosso trabalho e o cliente entenda o valor que a gente está entregando, sabe? E uma coisa que acontece muito é que quem vende hoje não sabe o que está vendendo e quem está comprando não sabe o que está comprando. É complexo quando a gente vê isso no mercado, porque pessoas que estão dispostas a trabalhar, fazer um trabalho bem feito, acaba sendo nivelada, né, nesse formato, né, então, quando a gente encontra pessoas desenvolvendo um bom trabalho, fazendo um trabalho legal, a gente tem que bater palma mesmo e falar, caralho, que massa que essa galera tá fazendo isso. Ô Gallagher, então assim, vamos pensar assim, empresas que estão querendo implementar um e-commerce B2B. Como é que você acha que devem ser os passos assim para a gente conseguir ter um projeto bem implementado? O que você acha disso aí? Qual que é a sua visão? O primeiro ponto é fazer um levantamento real de todas as necessidades do projeto, né? Então é você parar, fazer uma análise completa mesmo do projeto como um todo, você ser sincero e honesto a curto, médio e longo prazo, você analisar todas as expectativas, conhecer muito bem o sistema que esses caras usam também, o ERP, porque muita coisa precisa estar integrada, precisa estar comunicando, você precisa automatizar vários processos dentro do ERP e trazer muitos recursos do ERP para dentro da plataforma de e-commerce e levar muitos recursos da plataforma de e-commerce para dentro do ERP. Então, essa sinergia precisa acontecer. Então, o primeiro passo é que o desenvolvedor, no caso nós aqui, precisamos entender essa empresa 100%, saber se ele vai continuar com esse serviço, se não vai, com essa estrutura de tecnologia atualmente. Então você precisa pensar a médio e longo prazo para fazer um produto, até mesmo porque, dependendo do projeto que você for trabalhar, tem projeto que
que leva-se meses documentando, até 1 ano documentando, escrevendo, pensando e tudo mais, para depois ter uma execução mais assertiva, né? Porque até mesmo o cliente estava com muita dúvida sobre o que ele precisava, como que ele ia usar e tudo mais. E aí você investe mais tempo documentando, pensando e raciocinando sobre o projeto, para você reduzir o custo de desenvolvimento, né? Então, que é muito melhor do que depois você ter que, voltando pro projeto da engenharia civil, né? Você imagina que você fala assim, eu não sei se vai ter uma parede aqui, mas constrói de qualquer jeito, porque vai que eu preciso. Depois a gente aí vê você constrói se vai dar certo. Parede, depois o cara fala, aí depois você tem que arrancar a parede, ou seja, vai envolver custo, vai envolver trabalho, vai envolver um monte de problema, né? Então, o primeiro ponto é pensar, cara, é você investir tempo em pensar. O que acontece é que a galera chega hoje, cara, com uma demanda latente, o cara fala, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer, e os caras saem, esquecendo dos detalhes, e aí o cara fica com uma operação travada, porque ele não parou para, não se deu o tempo necessário para amadurecer o projeto, né? E não acaba, né? Aquele projeto que não termina, né? Na verdade, quem vive de e-commerce nunca vai acabar, né? Porque ele sempre vai evoluindo. Então, se você tem uma documentação muito bem feita, o cara pega e fala assim, não, beleza, a primeira entrega teve, tá satisfeito, agora levantei uma nova necessidade, que é natural também, tá? Você perceber que você tem uma necessidade diferente daquela que você planejou inicialmente. Quais são os benefícios, qual que é objetivos, né, benefícios e objetivos de um e-commerce B2B? Como é que você vê isso em alinhamento com os clientes? Sei lá. Qual que é o maior problema hoje da indústria, do atacado, do distribuidor, desses caras todos aí? O problema desses caras é puramente a parte de capilaridade comercial deles, né? Então, em determinado momento, a indústria pode se tornar refém de um distribuidor muito grande. Eles se sentem muito acuados, né, por uma dependência muito grande de uma relação comercial já pré-estabelecida. A partir do momento que entra o B2B no meio da jogada, não é que ele vai desfazer esses relacionamentos, né? Ele vai se tornar menos dependente, ele vai trazer essa autonomia comercial para dentro do modelo de negócio dele. Às vezes esse cara tem um time comercial, esse cara tá refém do time comercial dele, demora até ele refazer, não que ele seja refém 100%, ele vai trocar o time quando acontecer, mas é ruim pro empresário ele depender de pessoas para executar um processo que às vezes um software executaria até mesmo muito melhor. Então tem muito vendedor que ele não vai fazer venda, ele vai tirar pedido, que é o que acontece muito dentro da indústria, do distribuidor, o cara tem um portfólio de produto gigantesco e o cara vai estar ali tirando pedido. Você entendeu? Então, na hora que começa a entrar o B2B, você começa a apresentar todo o seu portfólio de produto. Aqueles clientes menores que normalmente não recebiam atenção devida, ele entra dentro da plataforma, ele começa a conhecer todo o seu portfólio, ele vai ter a oportunidade de comprar mais itens. Para a indústria, para o distribuidor, para esses caras, o B2B, na verdade, veio de encontro com uma necessidade de ter um pouco mais de oxigênio no seu dia a dia, de você ter um pouco de paz dentro da sua operação, né? Então, o B2B, ele veio para trazer essa capilaridade que essas empresas precisam, veio para permitir que o cliente tenha autonomia no processo de compra, veio para você impedir aqueles relacionamentos duvidosos, né? Porque você imagina o seguinte, a famosa bola, né? Que pelo menos na minha época, que eu sou um pouco mais velho, eu acho que você já escutou muito isso, né? Fala, eu só compro de você se eu tiver algum benefício. Aqueles compradores, né, de determinadas empresas, quando vai comprar, orçar alguma coisa, fala assim, só vou comprar de você se, e aí, eu não ganho nada, tô comprando aqui. Começa a ter uma negociação duvidosa para gerar alguns benefícios para o setor de compra de algumas empresas, e isso começa amortizar, né, de vez esse relacionamento duvidoso. Então você começa a ter uma relação muito mais transparente com seus clientes. Então o seu cliente sabe que a tua tabela de preço é aquela, que as suas condições de pagamento é aquela uma ali, e se o cara está pagando, ele vai avançando dentro daquelas condições de pagamento, e que o comprador dele não está tendo nenhum tipo de benefício, né? Você começa a ter uma relação mais justa, mais transparente, tanto com o seu consumidor, com o seu cliente, e liberdade, né, para todo mundo, né, cara? Putz, eu já escutei cada história bizarra aí que eu acho que não faz sentido a gente tá aí no meio, mas, cara, tem de tudo. O cara fala assim, eu consigo fazer por tanto, tal produto. O cara fala, não faz por tanto não. Pode cobrar mais caro, mas quanto que você vai me dar?
Já, então você escuta isso, né, cara? E na hora que a gente começa a tratar isso com software, você elimina esse tipo de situação, né, que está enraizado aí na natureza humana, né? Ô Galega, e como é que você vê assim aquela relação com os vendedores, né? Tipo assim, vamos implementar um B2B e vai ter aquela resistência de mudança dos vendedores, né? Como é que você pensa em relação a isso, né? Existe sim uma resistência, né, para tudo que é novo, para tudo que é inovador, para tudo que tira as pessoas da zona de conforto, é natural ter uma resistência, né? O ser humano ele está buscando o tempo inteiro economizar energia. Mas isso não significa que é vantajoso economizar energia. Às vezes, quando você investe mais energia, você vai ter mais resultado. Mas, enfim, eu vejo que é essencial você fazer isso e que os vendedores começam a entender que a ferramenta do B2B é uma ferramenta que vai maximizar o resultado dele e não que vai tirar o resultado dele. Então, é uma ferramenta que vai auxiliar ele no dia a dia, né? Então, se ele tem um portfólio de cliente para ele atender, em vez de ele passar o tempo inteiro montando o orçamento, montando essas coisas, ele pode passar o tempo dele montando relacionamento para esses clientes. Ele pode se aproximar desse cliente, ele pode... ele não tem mais uma necessidade latente de venda, e sim uma necessidade latente de relacionamento. Todo aquele trabalho que é manual, burocrático, né? O software faz, cara. Gerar um pedido, mandar onde é que está o produto, onde é que está o pedido, já foi faturado, não já foi faturado, né? Já foi pago, já não foi pago, né? Então isso consegue ser administrado direto pela plataforma e vai realmente o vendedor, né? Eu acho que aí ele tem que gerar mais valor para o cliente daí, né? Vai começar a montar relacionamento, vai pensar mais em estratégias de venda, né? Conversar com mais clientes, né? Eu acho que ele vai conversar, ele vai com o tempo o vendedor ele vai deixar de estar preocupado com a venda e ele vai se tornar mais um agente de relacionamento, um agente que vai multiplicar o resultado desse cliente, né? Então ele vai entender se aquele produto que o cara comprou tá vendendo bem, se não tá, se tá performando, se não tá performando. É um cara que vai estar tentando entender como... Você entendeu? É um cara que vai estar mais preocupado em ajudar o cliente dele a trazer resultado que, teoricamente, a vender. Porque vender, o cara entra lá dentro e faz o pedido dele. Ele pode também, eventualmente, tirar pedido, fazer tudo isso e tudo mais, mas os papéis, eles começam a ter um novo formato. E eu acho que até para a indústria, né, para a empresa que está com B2B, ele até diminui um pouco a dependência daquele vendedor, né? Ele consegue diminuir um pouco a dependência desses caras, né? Que estão lá... Exato, assim, cara, né? Exato. Você tem liberdade dentro do processo comercial, né? O B2B, ele veio para trazer essa liberdade e transparência para todas as partes envolvidas no meio da transação, né? Ele traz liberdade, transparência, ele ajuda você a criar um programa de gamification para você estimular as pessoas a comprarem mais. Cara, é essencial, né? Você tem uma plataforma, o B2B, na verdade, ele se torna muito uma plataforma de relacionamento também, né, com o seu cliente. Então, ter um B2B é fundamental, cara. É fundamental hoje para uma indústria, distribuidor, seja para quem for. A pessoa que não estiver enxergando o B2B como uma necessidade, ela tá muito errada no que ela tá fazendo, cara. E você acha assim, tem alguns tipos de empresas que não devem montar um B2B? Você acha que tem isso também ou não? O B2B de e-commerce, né? Você acha que tem algumas situações que o cliente não precisa montar um B2B? Tem, principalmente aquele cara que tá querendo fechar as portas, esse daí. Mas assim, por exemplo, é uma empresa que vende muito pouco. Por exemplo, tem poucos pedidos no mês. Você acha que ainda assim é válido? Ou isso é uma questão de... Principalmente para esse cara que tá vendendo pouco, né? Então, se esse cara tá vendendo pouco, é justamente esse cara que precisa, entendeu? Precisa mais. Porque, né? Se ele tá vendendo pouco, o processo comercial dele tá horrível, entendeu? E se tá horrível, ele precisa de alguma coisa para trazer a capilaridade que ele não tem, entendeu? Cara, nós vivemos num mundo capitalista. Quem não está crescendo, então é assim que funciona. Se você não está num processo de crescimento, você está num processo de descida. Ninguém está estabilizado. Então, assim, ninguém vive num equilíbrio da gangorra ali, entendeu? Ah, não, tô bem. Não, você não tá bem, você tá caindo e você não percebeu.
Esse é o lance. Então, se o cara que é da indústria, ele não tem essa ambição, ele tá fora do negócio. Ele não tá nem fazendo a função social da empresa dele. Porque se você tem uma empresa, sua empresa justamente foi feita para crescer. Para você, cara, para você ter mais pessoas trabalhando com você, para você gerar mais emprego, para você movimentar mais riqueza na economia. Quem é empresário tem a obrigação de crescer. Se você abrir um CNPJ, você tem a obrigação de cumprir com o papel social do CNPJ. Você vai gerar mais imposto, você vai gerar mais riqueza, você vai movimentar a economia, você vai contribuir com o crescimento da sociedade. Uma pessoa que abre um CNPJ e fala, não quero crescer, eu falo, cara, você está fazendo coisa errada, por que você abriu isso, você não quer crescer? O CNPJ, ele tem uma função social, Naka, muito séria, entendeu? Então, o empresário que fala assim, eu não quero crescer, não quero fazer nada, cara, desculpa, mas você não tem que estar aqui, você está no lugar errado. Quem é empresário, ele tem a função social dentro do negócio dele, seja qual for, pequeno, médio, grande, gigante. Ele tem a função social de continuar crescendo, para continuar movimentando riqueza para a população, para continuar comprando mais, para continuar vendendo mais, para continuar... Pra girar a economia, girar a economia, cara, é necessário, entendeu? Então, as pessoas que resolvem empreender em qualquer esfera, ele tem uma função social e ele tem um compromisso com a sociedade. Não existe nada mais socialista do que você ser capitalista, você entendeu? Porque não existe, na minha opinião, cara, nada mais socialista do que você ser capitalista, porque o que vai fazer você cumprir sua função social é justamente você se propor a crescer. E é isso aí, galera. Valeu aí pelo tempo de todos. Brigadão, pessoal, mais uma vez, tá aí meus contatos aí, prazer enorme, mais uma vez, Naka, tá aí compartilhando muito conhecimento e conteúdo com você. Obrigado a todos aí que presenciaram e estiveram com nós até agora. Muito obrigado.